O maior problema dos empreendedores, das pessoas que querem vencer na vida, querem fazer negócio, o maior problema é que eles não conseguem definir com clareza o que eles querem. Então, isso vem depois do despertar do eu descobri o que eu quero, agora eu vou trabalhar no como. Como eu vou fazer tal coisa, com quem eu vou me conectar, quando eu começo, quanto isso me custa. O que eu preciso. O que eu preciso para isso acontecer, o primeiro passo. A maioria das pessoas, elas perecem, né, nos negócios, na família, na vida emocional, por falta de conhecimento. E uma das faltas de conhecimento que o povo em geral tem é sobre as fases da vida. O que você está passando hoje no seu negócio, de bom ou de ruim, na sua família, de bom ou de ruim, nas suas emoções, de bom ou de ruim, é só uma fase. E quando você não sabe lidar com a fase, você acha que é a sua vida. Ou seja, é um tempo. É um tempo. Então, por exemplo, as pessoas me olham hoje e falam assim, nossa, o Thiago é muito bem sucedido. Agora, nessa fase. Porque há pouquíssimos anos atrás, eu só estava correndo atrás da sobrevivência. Então, eu não me achava um sobrevivente porque eu estava na fase da sobrevivência. Eu já tinha a mentalidade de eu vou vencer, o meu negócio vai prosperar, mas eu preciso primeiro sobreviver. Você tinha essa mentalidade, essa visão de aonde você ia chegar? Porque então isso é um grande problema de muita gente, né? E esse não ter a visão. Esse é o maior problema. Esse é o maior. O maior problema dos empreendedores, das pessoas que querem vencer na vida, querem fazer negócio, o maior problema é que eles não conseguem definir com clareza o que eles querem. O que você quer, meu filho? Você quer ganhar dinheiro? Quero. Ou não quer? Ou tá na dúvida? Ah, quero, não quer, quer mesmo? Como? Vendendo alguma coisa, prestando serviço, trabalhando para alguém, tendo o seu próprio negócio. As pessoas não têm essa clareza. E depois que você tem essa clareza, ainda tem todo o processo de conquistar aquilo que você está idealizando. Então, até de aprendizado, né? De aprendizado, de altos e baixos. Nada ensina mais o empreendedor do que os altos e baixos da vida. Nenhuma faculdade vai te formar como as pancadas da vida te formam. Se você reclama durante as pancadas da vida ao invés de aprender, está perdendo tempo, porque a vida é uma escola e ela nunca para de ensinar. O que realmente muda o jogo é você aprender como dar certo. Qual o jeito que dá certo? Geralmente não é do jeito que você acha. De aprendizado, de altos e baixos, nada ensina mais o empreendedor do que os altos e baixos da vida. Nenhuma faculdade vai te formar como as pancadas da vida te formam. Se você reclama durante as pancadas da vida ao invés de aprender, está perdendo tempo, porque a vida é uma escola e ela nunca para de ensinar. Então, isso vem depois do despertar do eu descobri o que eu quero, agora eu vou trabalhar no como. Como eu vou fazer tal coisa, com quem eu vou me conectar, quando eu começo, quanto isso me custa. O que eu preciso. O que eu preciso para isso acontecer, o primeiro passo. Né? Lembre-se que nada vai começar grande. O seu primeiro mentor não vai ser um cara como Steve Jobs, vai ser, às vezes, o dono da padaria do teu bairro, mas já é o primeiro passo. Você tem que aprender a honrar os pequenos começos, nunca menosprezar os primeiros passos, porque sem eles, teu negócio não avança. A maioria das pessoas, elas perecem, né, nos negócios, na família, na vida emocional, por falta de conhecimento. E uma das faltas de conhecimento que o povo em geral tem é sobre as fases da vida. O que você está passando hoje no seu negócio, de bom ou de ruim, na sua família, de bom ou de ruim, nas suas emoções, de bom ou de ruim, é só uma fase. E quando você não sabe lidar com a fase, você acha que é a sua vida. Ou seja, é um tempo. É um tempo. Então, por exemplo, as pessoas me olham hoje e falam assim, nossa, o Thiago é muito bem sucedido. Agora, nessa fase. Porque há pouquíssimos anos atrás, eu só estava correndo atrás da sobrevivência. Então, eu não me achava um sobrevivente porque eu estava na fase da sobrevivência. Eu já tinha a mentalidade de eu vou vencer, o meu negócio vai prosperar, mas eu preciso primeiro sobreviver. Você tinha essa mentalidade, essa visão de aonde você ia chegar? Porque então isso é um grande problema de muita gente, né? E não ter a visão. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. O maior problema dos empreendedores, das pessoas que querem vencer na vida, querem fazer negócio, o maior problema é que eles não conseguem definir com clareza o que eles querem. O que você quer, meu filho? Você quer ganhar dinheiro? Quero. Ou não quer? Ou tá na dúvida? Ah, quero, não quer, quer mesmo? Como? Vendendo alguma coisa, prestando serviço, trabalhando para alguém, tendo o seu próprio negócio. As pessoas não têm essa clareza.
E depois que você tem essa clareza, ainda tem todo o processo de conquistar aquilo que você está idealizando. Então, Até de aprendizado, né? de aprendizado, de altos e baixos. Nada ensina mais o empreendedor do que os altos e baixos da vida. Nenhuma faculdade vai te formar como as pancadas da vida te formam. Se você reclama durante as pancadas da vida ao invés de aprender, está perdendo tempo, porque a vida é uma escola e ela nunca para de ensinar. Mas é Você só consegue definir o que é da vida através de duas situações: necessidade ou inspiração. Ou você está passando tanta necessidade, tantos apertos, você fala, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não nasci para isso aqui. Eu quero prosperar e ajudar as pessoas. Ou você está inspirado por alguém, você está modelando alguém, você está num ambiente onde você vê pessoas e fala assim, é isso que eu quero da vida. Você é inspirado pelo negócio ou pelo estilo de vida de alguém. Comigo aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio de crescer numa boa família, apesar de ser classe média baixa, morar ali no subúrbio do Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio, ali em frente ao Morro do Juramento, entre Vila da Penha, Irajá, Vicente de Carvalho. E a gente tinha uma vida muito simples, né? Mas só que meu pai inspirava muita gente. Ele era pastor? Meu pai era fuzileiro naval, comandante dos fuzileiros, e era pastor evangélico voluntário, exatamente. É porque quando as pessoas perguntam assim, seu pai era pastor, parece que ele trabalhava com isso, né? Ele trabalhava na marinha, mas voluntariamente, certo. Aos finais de semana ele era E pregador. ele te inspirava? Me inspirava muito porque ele animava muito eu e meus irmãos a valorizar o trabalho. E ele me ensinou uma coisa, quem me conhece na internet sabe que eu falo muito de espiritualidade, meu pai me ensinou a dividir isso aqui. Ele falou, nunca confunda sua vida espiritual com a sua vida natural. A vida natural é uma conquista. Não acha porque você conhece o mundo espiritual, a espiritualidade, que a vida natural está ganhando. Não está. A vida natural se ganha com trabalho e estratégia. A vida espiritual se trabalha com o estado do teu coração. Se conquista com o estado do teu coração. Não dá para ficar só de sua um lado, devoção. nem só de um outro. Não dá. Não dá para ver sem Deus, né? Não dá. A vida é um equilíbrio. Se você só trabalhar estrategicamente e prosperar muito, vai chegar uma hora que vai ter vários vazios na sua alma. O que é a sua alma? Sentimentos, emoções, intelecto, vontades. Você fica assim, puxa, estou com dinheiro, já conheci o mundo todo e ainda está faltando uma coisa. É a parte espiritual da coisa. E a espiritualidade se manifesta com coisas naturais também, como a gratidão, o perdão. Você me ofende profundamente e eu consigo te perdoar. Isso é uma atitude espiritual, não é uma atitude emocional. Certo. Sou grato por tudo que você fez. Não me esqueça do que você fez. Isso é uma atitude espiritual. Então a espiritualidade ela vai impactar diretamente nos teus negócios, nos teus relacionamentos e na tua vida. Outra coisa também é que uma das principais características de quem quer vencer na vida, quem quer ter um negócio bem sucedido, quem quer montar um empreendimento duradouro, é entender de pessoas. E você nunca vai entender de pessoas se não dominar três coisas importantíssimas. Dinheiro, porque é o que move a maioria das pessoas, você tem que dominar o assunto dinheiro. Espiritualidade, porque nunca na história, só estudar as estatísticas e a história da humanidade, nada moveu tanto o ser humano quanto a fé. E terceiro, vida emocional. O ser humano, ele é um ser emocional e quem tem controle das suas emoções já está 99% na frente de todo mundo. Mas isso requer um autoconhecimento, né? Ele precisa, também ter essas coisas. Assim, requer algumas coisas. Primeiro, vamos repetir, decisão. Eu quero vencer na vida. Tá. Quer? Então não vai... Olha só. Porque isso parece meio óbvio, tá, Bruno? Eu tô só te perguntando, insistindo, porque eu quero... Todo mundo quer vencer na vida. Mas parece que as pessoas não sabem porque não estão na mesma realidade até hoje. Exato. A empresa nunca cresce, o negócio... Então, esse é a chave, ou seja, esse é o sinal, é a leitura correta, ou seja, quanto tempo você está fazendo a mesma coisa que não consegue prosperar? Exatamente. Apesar de que você tá esse tempo todo querendo, mas não é só querer também. São as três coisas que você falou. Exatamente. E isso aí vem depois de uma decisão de você não querer mais fazer do seu jeito, mas fazer do jeito que dá certo. Gravem isso, por favor. De tudo que eu vou falar, se você gravar isso aqui, seu negócio já vai decolar. Não é do seu jeito, é do jeito que dá certo. Quando isso instalou na minha mente anos atrás, eu falei, com quem eu tenho que sentar? Qual livro eu tenho que ler? Qual curso eu tenho que fazer? Em qual ambiente eu preciso estar para eu aprender o jeito que dá certo? O jeito que já deu certo, inclusive. Para alguém também. Exatamente. Assim,
que adianta eu achar que eu vou arrebentar de vender copo de água se não deu certo com ninguém? O que adianta eu achar que eu entendo de administração e gestão e se eu abrir um negócio, ai, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir. O que adianta eu achar isso? O que realmente muda o jogo é você aprender como dar certo. Qual o jeito que dá certo? Geralmente não é do jeito que você acha. Então isso vem depois do despertar. Eu descobri o que eu quero, agora eu vou trabalhar no como. Como eu vou fazer tal coisa, com quem eu vou me conectar, quando eu começo, quanto isso me custa. O que eu preciso. O que eu preciso para isso acontecer, o primeiro passo. Né? Lembre-se que nada vai começar grande. O seu primeiro mentor não vai ser um cara como Steve Jobs. Vai ser, às vezes, o dono da padaria do teu bairro. Mas já é o primeiro passo. Você tem que aprender a honrar os pequenos começos. Nunca menosprezar os primeiros passos, porque sem eles, teu negócio não avança. Disso que você falou, uma coisa que me chama atenção e vem muito forte na minha cabeça é que quem são as pessoas que vão comigo nesse processo, né? Apesar de saber para onde, como ir, mas quem são as pessoas que vão comigo? Jesus Cristo escolheu 12 pessoas, não foi assim? Qualquer grande conquistador, qualquer grande homem ou mulher da história, inclusive Jesus, eu como teólogo defendo que ele foi o maior da história, até porque dividiu a cronologia, nós estamos em 2024 depois de Cristo. Então eu estou falando de história, não estou nem falando de religião, tá? Então historicamente Jesus foi o maior homem da história, é o mais famoso dos últimos 2000 anos, o livro mais vendido e lido no mundo é o livro que fala dele, a Bíblia. Então, sem dúvida, foi o maior personagem histórico, a maior personalidade que passou por aqui. Mas todos os outros grandes homens e mulheres, os grandes pensadores, conquistadores, tinham uma característica de formar pessoas. De educadores. Todos. Alexandre o Grande, que é considerado o maior conquistador da história, não só pelo território conquistado, mas pela idade que tinha. Aos 20 anos de idade ele já estava conquistando tudo. Né? E isso em pouco tempo, em 12 anos... O pai foi assassinado, ele teve que assumir. Em 12 anos... Já entrou numa guerra. Ele morreu aos 32. Então, aos 12 anos, ele fez tudo o que tinha que fazer. Jesus fez tudo o que tinha que fazer em 3. 3 anos, Né? Jesus começa seu trabalho aos 30, aos 33 morre. Ou seja, qual a diferença desses homens? Primeiro, todos eles escutavam alguém. Alexandre o Grande, com 10 anos de idade, era aluno de Aristóteles, o grande filósofo e pensador grego. Exato. Jesus, aos 12 anos de idade, está escrito lá na Bíblia, na história, para você consultar, ia no templo dos judeus em Jerusalém e ficava fazendo perguntas e respostas com os doutores da lei. Sabe qual é o problema dos empreendedores aqui no Brasil? Eles se movem muito por inspiração, mas não escutam quem já tem o caminho todo, quem já tem o que eu chamo de placas da estrada da vida. Que são os sinais, né? Os sinais, olha, isso aqui geralmente dá errado. Eu nunca mais me esqueço, uma vez que eu morava nos Estados Unidos, eu tive uma ideia de franquear meu instituto, né? Eu sou CEO do Instituto Dash, é um instituto de educação voltado para desenvolvimento pessoal. Que é o business, né? Que é o teu negócio, que a gente vai falar sobre isso. Emoções e espiritualidade. E eu tive uma ideia era tipo franquear um instituto no Brasil e no mundo. Eu estava com a sede nos Estados Unidos, ele estava crescendo muito. E aí chamei um grande empreendedor que já passou por aqui, o Flávio Augusto, para conversar lá em casa, para tomar um café lá em casa. Ele falou, vem, pode tomar um café hoje? O Flávio estava morando em Orlando e eu também. Vamos tomar um café. Eu fiquei 4 meses desenhando o projeto. Na minha cabeça, João, eu ia arrebentar. Eu ia fazer assim, um negócio virar gigante. Quando eu mostrei pro Flávio, em 1 minuto ele olhando, ele falou assim, não vai dar certo. E peraí, cara, eu tô 4 meses desenhando, sou um cara inteligente. Isso aqui eu já tentei há 10 anos atrás. Não dá certo assim. Gente, escutar as pessoas certas economiza tempo, energia, dinheiro e trabalho. Economiza a tua vida. A força de um mentor. Né? Exatamente. Então, assim, eu sei que a inspiração é importante, mas escutar as pessoas certas para você usar a inspiração na direção correta é muito melhor. A grande dificuldade dos brasileiros primeiro, eles não assumem a responsabilidade para si próprios, ou seja, para eu dar certo na vida, não depende do meu pai que me abandonou, do governo que assumiu, do fulano que me traiu lá atrás, do marido que me deixou. Para eu dar certo na vida, só depende de mim. Enquanto você não tiver essa questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, poxa, eu fico muito nervoso quando falo de tal assunto, eu preciso melhorar isso. Olha, eu sou muito bom em vendas, eu preciso encontrar um produto que tenha margem, porque nas vendas eu me garanto. Enquanto você não tiver autorresponsabilidade e autoconhecimento, dificilmente Deus, que sabe tudo, vai te dar a graça para o teu negócio arrebentar. Por quê? Porque Deus é justo. Como é que ele vai dar para uma pessoa que não está preparada para administrar?
as coisas acontecem no momento certo. Sempre. Olha, se tem uma coisa que não falha é o timing. O tempo das coisas acontecerem. E muitas vezes a gente quer antecipar esse time. Ou a gente atrasa, ou a gente tenta antecipar. Os dois dão errado. Porque uma coisa poderosa, fora do tempo, se torna uma coisa perigosa. E como identificar isso? O tempo, ele é facilmente identificado por algumas características. Primeiro, eu sou palestrante, né? E voluntariamente sou um pregador. Eu acredito que a sabedoria milenar, que é a Bíblia, precisa ser espalhada. Porque cura as emoções das pessoas, fortalece a fé das pessoas nos momentos difíceis. Você é um mensageiro, né? Sou mensageiro das boas Apesar notícias. de ser teólogo, você é um... Quer dizer, você não é pastor, você é um mensageiro. Não. Profissionalmente, eu sou um educador, certo. CEO do Instituto Dash. Empresário. Um empresário, profissionalmente. Voluntariamente, a minha missão de vida também está ligada a ser um pregador. E como pregador, fortaleço a fé das pessoas através de um conhecimento único que se chama Bíblia. Então eu nunca falo o que eu acho, eu falo só o que está escrito. Uhum. Só que nós temos que lembrar, e é importante você que está em casa, independentemente da tua fé ou religião, lembrar que todos os grandes livros de empreendedores, de gestores, de Peter Drucker, até os mais recentes, todos abordam técnicas e princípios que são bíblicos. Uhum. Você pega qualquer livro de Napoleon Hill, que é considerado o pai do desenvolvimento pessoal, você pega os livros de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, você vai ver que todos os conceitos que eles colocam ali são bíblicos. Você pega os maiores empreendedores da história, estão na Bíblia. Inclusive dão Jesus como referência. E outros personagens, como Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico que existiu na Terra, grandes conquistadores como Moisés, Josué. Ou seja, a Bíblia é cheia de inspiração, técnica e princípios para você viver essa vida aqui melhor. Quanto mais você entender, independentemente da tua religião, quanto mais você entender da Bíblia, mais chances de dar certo na vida você tem. Porque a Bíblia é um manual do ser humano, um manual de instrução. Você compra uma geladeira, vem um manual de instrução da geladeira. E essa luzinha vermelha que está acendendo, o que é? Deixa eu ver no manual. A Bíblia é isso para a vida do ser humano. Então, e é isso que eu anuncio. Eu não anuncio a Bíblia como uma religião. Até porque a Bíblia não é religião. As religiões se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução do ser humano. A primeira pivotada que eu dei na vida foi quando, com 13 anos, eu decidi começar a trabalhar. Eu tocava violão. Infelizmente, eu perdi minha mãe em 2021. E meu pai, limpando depois o armário da minha mãe, encontrou um diário que ela tinha. E estava lá, 12 de abril de 1994, tinha 13 anos. Tiago hoje deu sua primeira aula de violão, ganhou R$10 a hora. Tinha 13 anos. Primeira pivotada. Era uma espécie de diário dela. Era um diáriozinho que ela anotava coisa boa e ruim. Ah, Tiago foi suspenso na escola hoje porque matou a aula para jogar videogame. Tinha também as coisas ruins lá. E aí, com 13 anos, eu decidi começar a dar aula de violão para ganhar R$10 a hora. Com 15 anos, eu estudando ainda, comecei a trabalhar no estúdio de gravação, porque meu sonho de adolescente era ser músico. Falei, quanto mais perto eu tiver de músicos, mais o sonho vai ser alimentado, mais eu vou aprender. E dos 15 aos 20, mais ou menos, eu trabalhei no mesmo estúdio de música. Com música? Com música, eu era técnico de gravação, comecei como hold, enrolador de cabo. Ok, você se aproximou do mundo da música porque você queria trabalhar com isso. Aí olha que interessante, segunda pivotada da minha vida. Ali foi a primeira pivotada. Comecei a ganhar R$350 por mês, não ganhava nada. Primeira pivotadinha. A segunda pivotada foi um clique que deu na minha mente. Eu fui gravar um dos maiores músicos do Brasil, um contrabaixista muito famoso, meu instrumento era contrabaixo, né? E eu tava muito ansioso para gravar esse cara. Eu sei que você toca piano, contrabaixo, eu não sabia. sabia. Piano, contrabaixo, violão, bateria. No estúdio a gente aprendeu a se virar. Você tem um piano de cauda lindo na sua casa? Tem um amo piano. E aí, tava muito ansioso para receber esse grande músico. E fiquei na porta do estúdio esperando. De repente, para uma Fiat Uno, toda arrebentada. E sai o cara. E aí, tudo bem, bicho? Vamos gravar? Vamos gravar. Quando a gente entrou no estúdio, eu tô com uma fome, vamos pedir uma pizza? Vamos. Ele falou, quanto é uma pizza? Eu falei, R$16 na época. Ele falou, vamos rachar metade e metade? Aí eu falei, cara, o cara é o maior do Brasil. Se eu ficar 10 anos num conservatório de música, eu não vou ter 10% da capacidade técnica que esse cara tem. E o cara tem um carro que eu não gostaria de ter, não consegue pagar uma pizza inteira
Naquele dia eu tomei uma decisão. Prosperar é mais importante do que meu sonho de ser músico. Essa foi a segunda pivotada da minha vida. Uau. Falei, prosperar é muito importante Isso é para mim. uma pivotada de mentalidade. De inclusive. mentalidade. Escuta o que eu tô te falando. Tudo que você não assumir internamente e externamente que realmente quer, você nunca vai ter. Externamente, né? Internamente, decidi. Agora externamente. Ó, eu vou largar o estúdio, vou correr o risco de correr atrás de algum outro negócio porque eu quero prosperar. E no estúdio eu nunca vou ter o que eu quero. Porque você acabou de ver uma referência que não é o que você achava. Acabei de tomar um choque. Falei, se eu for o melhor, eu nunca vou ser. Não dava mais tempo para ser o melhor. Você comprou a pizza pro cara? A gente rachou, a gente teve que rachar a pizza. E aí eu tô vendo, não, pra mim, nesse dia eu percebi, ganhar dinheiro, prosperar, pra mim é muito importante. Eu não quero ficar onde eu nasci, eu não quero morar ali em frente à comunidade para sempre, eu quero sair dali. Então, eu assumi isso internamente e externamente. Mas isso não vale só para dinheiro, não. Vale para tudo. Se você decidiu que quer ser uma pessoa de família, você tem que parar de pensar como solteiro. Se você decidiu que quer ser empreendedor, você tem que parar de pensar com a cabeça de CLT. Mas e meus direitos? Não tem mais direito. Agora você que dá direito aos outros. Então, essa não adianta fazer uma coisa e querer a outra, não é? Essa incoerência... Coerência, inclusive, pessoal. Tem um livro meu chamado Descubra o Seu Destino. Tá? Tem um que, aliás, é um best-seller. É um best-seller. Tem um capítulo que eu falo sobre os inimigos do teu destino. Não importa o quão grandioso vai ser o seu destino, sempre tem inimigos. E um dos maiores inimigos do nosso destino é a incoerência. Querer uma coisa, mas fazer outra. Meu sonho é ser engenheiro, mas estou fazendo faculdade de TI. Por quê? Porque está na moda. Então você quer estar na moda e não realizar teu sonho. Ou seja, a incoerência é um mal do ser humano e empreendedor não pode ser nem coerente nem inconsistente. Quer ter sucesso no teu empreendimento? Coerência e consistência. Isso eu não aprendi só observando os grandes bilionários e empreendedores do Brasil, não. Observando a lei milenar, a Bíblia. Todo mundo que venceu, que se tornou famoso, grande, poderoso, rico, como Abraão, Isaac, Jacó, esses grandes homens bíblicos, todos eles, Davi, Salomão, todos eles foram coerentes e consistentes. Ou seja, eles tinham uma ideia, eram coerentes àquela ideia e eram consistentes naquela ideia. Então, o maior conselho que eu posso te dar hoje é assuma internamente e externamente o que você quer. Então eu falei, não, eu quero prosperar. Aí, o que eu faço para prosperar? Para prosperar eu não vou poder trabalhar para ninguém. Vamos supor que eu estava ganhando... 350. Nessa época eu já estava ganhando uns 600, 700 reais. Mas vamos supor que eu arranjasse um emprego para ganhar o dobro, 1.500. Estou prosperando? Ainda assim... Ainda assim, não. Então eu falei assim, já não posso trabalhar para ninguém. Segunda pivotada que eu dei na vida, não vou trabalhar para ninguém. Eu tenho que encontrar algo que eu consiga ser pago pela minha capacidade. O que você é bom e pode ser pago a fazer. Aí eu comecei qual o problema que você pode resolver? Aí eu comecei a vender passagem aérea no centro do Rio de Janeiro como freelancer. Mas por quê? Porque eu descobri que dava comissão. Pois é, então, você descobriu que podia ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Falei, e que as pessoas precisavam de passagem aérea. Se eu oferecer passagem aérea para as pessoas... Aqueles carnezinhos, né? A passagem na época era papel, Não fala uma cidade, né? Na época